Oi, gente querida, tudo bem? Eu sou o Raimundo Alves e nós estamos iniciando mais um podcast hoje para falar de um tema super especial e você é o nosso convidado. Por favor, nos faça companhia nos próximos 30 minutos. Estou aqui com meu amigo Marcão. Hoje vai ser um papo legal, especial. Marcos, por favor, fale como você passou e, por favor, compartilha esse tema hoje. Vamos lá, diga para esse ouvinte, para essa pessoa que nos acompanha agora, do que falaremos hoje. Vamos lá? É isso aí, Raimundo Alves. Com o coração se pede, com o coração se bate, com o coração se escolhe, e é o coração que a porta se abre. Vamos começar o nosso Conexões, Temas da Vida, o nosso podcast, e hoje o tema, ele com certeza vai mexer contigo. Vamos juntos prosear 30 minutinhos, tema fidelidade. Na vida sempre há um propósito para a dor, já disse o pensador, uma razão para a luta e uma recompensa por ser fiel. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essa. É uma linha fina, ser fiel ou não. Em alguns pontos nós somos fiéis, em outros pontos nem tanto. Ser fiel, Raimundo, é algo necessário em qualquer relação? O que você pensa? Vamos começar esse bate-bola falando sobre fidelidade, sobre ser fiel. O que você pensa sobre fidelidade? Nosso amigo, nossa amiga, internauta, mais uma vez, seja bem-vindo. Venha conosco. Conexões, temas da vida. Venha conosco e permaneça conosco. Olha, Marcos, essa é uma pergunta interessante. Veja, e eu estou aqui pensando enquanto você faz a pergunta. Bom, fidelidade é necessária, e aí eu estou pensando assim, Marcos, toda relação saudável exige-se fidelidade. E aí talvez, Marcos, você possa comentar de forma mais assertiva. Você sabe que algumas relações não são tão boas, não são tão saudáveis, e nestas relações, portanto, a fidelidade, ela traz danos, ela traz nocividades ao sujeito e ao outro que está envolvido. Então, fidelidade é necessária, é necessário dentro de um relacionamento saudável, e talvez você possa fazer um comentário mais assertivo acerca disso, haja vista que há relações boas e necessárias e há relações ruins e que precisam ser cortadas. Portanto, elas precisam experimentar a infidelidade, elas precisam ser rompidas, não é mesmo? Ô, Raimundo, a questão de fidelidade implica em sentimentos. Passa pelos sentimentos, passa pelo respeito, passa por essa cumplicidade, por essa troca de compartilhar, né? Compartilhar a vida em qualquer setor, né? Não só no relacionamento conjugal, mas no trabalho, nos planos, na vida social, na atividade social. Me parece que é um desafio para nós entender, lidar com esses sentimentos. Porque, não sei quanto a você, mas a ideia de que, em algumas situações, nós temos uma tendência para sermos fiéis, eu ia dizer mais fiéis, eu não sei se existe como ser mais fiel ou menos fiel, ou em determinada situação, nós conseguimos ser fiéis. Em outras, nós não temos, talvez, interesse ou não nos convém. É uma situação que fica para nós a questão da conveniência. Ou seja, se tem alguém me observando, eu dou um exemplo de fidelidade, mas se eu estou distante de olhares, eu tenho outra conduta, né? Eu já ouvi uma expressão de uma determinada pessoa que dizia que caráter é aquilo que nós somos no escuro. Então, uma ideia, me parece que essa questão de quem nós somos na relação, da nossa transparência, do amor. E aí fica uma pergunta para você também. Será que o amor é a base de tudo? Somente com amor eu resolvo as minhas relações, principalmente no casamento? Porque no altar é fácil a gente declarar e fazer as juras de amor,
juros de fidelidade. Mas, e no dia a dia, na rotina da vida, parece que muda. Muda, não é mais aquele glamour, não é aquela festa, não é aquele casamento, não é aquela beleza toda. E no dia a dia, vivenciar, entender essa fidelidade, construir essa fidelidade, me parece que é um grande desafio para nós hoje. E aí fica uma pergunta. Eu vou acrescentar mais um detalhezinho mais nisso aí. Será que os casamentos estão sendo desfeitos por causa da infidelidade, por causa de não entender isso? E eu ainda vou mais. Será que o casamento vai além da traição, da fidelidade? Porque quando se fala, não, a pessoa foi infiel, traiu, mas a fidelidade não envolve só ser íntegro no que se refere à traição, a não trair o cônjuge, né? Mas a fidelidade em diversos setores da vida, nessa cumplicidade. Sim, pois é. E quando você falava, eu pensava aqui que essa pessoa que pensou que o caráter tem a ver com aquilo que nós somos no escuro, certamente ela está coberta de razão, e parece-me que a fidelidade, Marcos, com essa colocação que o senhor fez, muito bem feita, ela tem a ver com recompensa. E aí talvez, Marcos, veja você que nos ouve, que nos assiste, talvez pelo fato de fidelidade estar ligado à recompensa, nós temos uma tendência a sermos fiéis em um aspecto, em outros não. Quando eu vejo que há um ganho, pode ser que eu demonstre mais fidelidade, que eu me mantenha mais fiel, ou que eu demonstre no sentido de exposição mesmo. Então, agora o senhor me fez pensar nessa questão de recompensa que envolve a fidelidade. Sim, sim. E o São Francisco de Sales, ele disse que a grande fidelidade, principalmente a Deus, ele já transcendeu, já levou para uma fidelidade a Deus, ela se revela nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. E aí, eu estou dizendo isso, você me fez pensar nisso, na fidelidade a Deus, porque envolve muito mais essa questão da recompensa. Porque existem alguns textos bíblicos que vão dizer lá, olha, se você é fiel no pouco, você tem esse valor, tem essa percepção de Deus, esse olhar divino na fidelidade, nas pequenas coisas. Porque é uma questão que me passa pela mente, se eu não consigo ser fiel nas pequenas coisas, quando os grandes desafios a se apresentarem, que vão surgir, fica muito mais difícil ser fiel nas grandes coisas. Porque a gente pensa em grandes situações, em situações mais difíceis, mas nas pequenas coisas do dia a dia, como no relacionamento familiar, sabe? Ser fiel no trato da família, ser fiel no trato nos relacionamentos, na nossa casa, não é fácil hoje, porque a tendência é a gente buscar uma válvula de escape em outros lugares, né? E quando você trabalha essa ideia de recompensa, será que o amor ele busca essa recompensa? Por isso que eu falei que o amor segura, dá conta do recado nos relacionamentos. Se eu não tiver fidelidade, se eu não entender o papel da fidelidade, ou fidelidade está inserido no contexto do amor. Se eu amo, eu sou fiel. Porque existe aquela frase, né? Hoje em dia, a lei Maria da Penha, aquela coisa, quem ama não mata. E eu vou mais, quem ama não maltrata. Quem é fiel não maltrata, porque valoriza, respeita. Então, eu tenho todos esses detalhes sobre o que me motiva. Quando você fala sobre recompensa, eu penso o que me motiva, o que motiva você, internauta, em ser fiel, em diversos setores da sua vida, na sua atividade social, nos seus relacionamentos. O que motiva você? Eu preciso ser fiel. É uma boa questão. É uma excelente questão, Marcos. Agora, quando você falava do São Francisco, que já transcendeu, já foi para uma ideia de fidelidade a Deus, Mais espiritual, que né? chegou mais espiritual, né? E segundo ele, essa fidelidade a Deus é demonstrada nas pequenas coisas.
Isso talvez, Marcos, tenha ligação com o fato de ah, tem a ver com o que a gente faz no escuro. Lembra você também citou a pessoa, Caráter. né, que disse Sim, que o caráter é aquilo que a gente é no escuro. Então essa fidelidade ela é demonstrada e precisa ser assim nas pequenas coisas. Então a gente talvez esteja falando dessa fidelidade no escuro, não é? Talvez essa seria a mais saudável. Ninguém está vendo, mas uma vez que eu sei da necessidade que existe em uma relação saudável, eu farei, apesar de ninguém além de mim mesmo estar vendo, ninguém além de mim mesmo estar vendo aquilo que eu estou fazendo. Fazer o que deve ser quando ninguém está vendo, isso seria talvez uma possível definição de fidelidade. Ninguém está vendo, mas eu vou fazer o correto. Agora, o sim. Marcos, eu estou aqui pensando, que você perguntou sobre a motivação, não é? Você O falou que é sobre a que motiva? recompensa. Então, se você busca, se você tem uma Pois é, expectativa de recompensa, se tem uma motivação aí, embutida. tem uma motivação. Mas eu acho, Marcos, que o ponto foi a sua pergunta. O amor busca recompensa? Oh, sim. Boa, essa é a reflexão. Pois é, essa pegou. Essa Mas, pega porque, sim, mas pega em qual nossa, sentido? Em qual sentido? não pegou porque eu acho que o amor pode nos tornar pessoas fiéis com a motivação correta, Sim. né? Mas em nome do amor, aí essa fidelidade vai entrar vários sentimentos e várias ações das pessoas. Hoje é muito comum você ver do machismo, do feminicídio, do abuso, em nome do amor. É em nome do amor. Né? As pessoas. É distorcido isso. Isso, em algum momento, ser desconstruído, é quebrado. Em nome do amor, a pessoa tem um sentimento de posse, né? E aí, isso me parece que é um sentimento de desconfiança, porque quando o ciúme entra, invade, ou quando você quer dominar a vida da pessoa, ou quando você quer ditar as regras, me parece que falta a confiança, essa desconfiança que está na contramão da fidelidade mútua, da fidelidade como casal, como aí pode levar como amizade, como colega, com quantas amizades já foram quebradas por causa dessa atitude né, de alguém. Então, isso pode acontecer. E me parece que no casamento, no relacionamento a dois, a importância de investir ah, nessa, nessa relação de fidelidade, de respeito, de encorajamento, baseado no amor. Porque o amor ele tem que ser expressado nessas atitudes. Porque se você for falar o amor é algo completo, Ana, eu te amo, tá? Mas como eu sei que eu te amo? Né? É aquela decisão daquela mulher, daquela senhora que falou com, com um certo religioso, falou assim: eu vim aqui porque o senhor ministrou o nosso casamento, o senhor realizou meu casamento, tem 30 anos, e meu marido simplesmente ele não fala que me ama mais. Eu trouxe ele aqui porque eu estou muito chateada com essa atitude dele, não tem diálogo, não conversa, não fala que me ama mais. E o marido, então, vira para o ministro lá e disse: olha, eu falei com ela há 30 anos no altar diante do Senhor, das testemunhas, que eu a amava. Se eu mudar de ideia, eu vou comunicar. Eu não mudei de ideia. Então ele acha que é só aquele fato no altar que ele decidiu, disse que amava, mas não entende que tem que investir, que tem que cuidar, que essa fidelidade, essa cumplicidade no relacionamento, né? A cumplicidade, a fidelidade na criação dos filhos, no planejamento familiar, na educação financeira, são N coisas. No olhar para o outro, no respeito. Eu acho que esse se doar. Então, isso me parece que muitas vezes a gente se perde nesses detalhes que nós falamos há pouco. Ser fiel nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, não desconsiderar, não deixar perder isso.
Sim. E especialmente, Marcos, que a fidelidade envolve uma dupla ou mais, não é? Então você trouxe muito bem o exemplo do casamento, inclusive um exemplo bem interessante. Não tinha visto isso ainda, não é? Essa ideia de se ele mudar de ideia, ele vai comunicá-la. Olha que pensamento. Pois é. E aí, como fidelidade tem a ver com dupla ou um grupo, né? Então, quando a gente casa, por exemplo, estamos em dupla, daqui a pouco vira um grupo, não é? A família cresce, Deus abençoa, a família cresce. Agora, veja, a, a fidelidade, quando se aproxima de casamento, ela precisa ser demonstrada porque existe um outro para quem eu sou ou devo fidelidade, não é? E esse outro necessita que que essa fidelidade ela seja exposta da minha parte, porque senão causa insegurança, não é? Interessante isso. E aí talvez, Marcos, caiba de novo uma pergunta para quem nos assiste, para quem nos ouve. Você tem demonstrado sua fidelidade para quem de fato você deve? Porque Sim, boa pergunta. o senhor me fez pensar, porque, Marcos, existe um negócio que a gente chama de estabilidade emocional. Sim, O nosso cônjuge precisa disso. Talvez o nosso amigo, Marcos. Nosso amigo precisa saber que ele pode contar conosco. Isso verdade. é oferecer estabilidade emocional. Olha, está tudo bem, pode confiar. Né? Então, acho que o senhor tocou em um ponto realmente importante e há pessoas, Marcos, que ao perceber que o outro é fiel a ela entende que ela é amada, que ele é amado. Né? Eu lembro de um neurologista, acho que eu já dei esse exemplo, talvez no outro, mas de um neurologista diferente, né? Mas lembro que ele dizia que como fica forte uma pessoa que sabe que é amada. Veja, não é uma pessoa que é amada, é que sabe. Houve uma exposição desse amor em relação a ela. Aí ele diz, como fica forte uma pessoa que sabe que é amada. E se uma pessoa imagine, pois, se uma pessoa que se sente forte ao saber que é amada, o que será que ela sente ao saber que ela pode contar com o outro, porque este outro é fiel a ela? E passa por essa linha de raciocínio dessa cumplicidade. Né? Sim. É uma via de mão dupla a fidelidade, no caso, na sua relação. Se depende do outro. Inclusive, eu tenho até uma questão sobre essa questão de linha, uma via de mão dupla de fidelidade, sobre lealdade. Porque parece que as pessoas confundem um pouco. É uma linha fina. Lealdade e fidelidade são a mesma coisa ou é a mesma coisa? Fidelidade, lealdade? Como é que você lida com isso? Lealdade e fidelidade. Não, acho que são coisas diferentes. Mas, por favor, me ajude e ajude essa pessoa, esse homem, essa mulher, esse jovem que está nos assistindo. Diga para nós, por favor, nos ajude a fazer essa separação, Marcos, porque as palavras são importantes, especialmente quando elas são definidas. Então, por favor, jogue luz sobre isso. Ô, louco, meu, jogar luz, hein? Vamos que vamos, firme e forte, sacudindo para frente, Brasil! Se Deus é por nós, quem será contra, hein? O Chico Santa Cruz, ele trouxe uma ideia sobre a diferença entre fidelidade e lealdade. Ele diz que fidelidade é jurada ao outro, lealdade é oferecida, fidelidade passa por uma obrigatoriedade, já a lealdade é uma escolha. Fidelidade é uma função social. Essa função social, ou seja, a sociedade clama por padrões, por alguns valores. Só que nós passamos por crise, né? Como diz o mesmo autor, a crise é de caráter. Né? Então, quando os valores começam a perder um pouco o foco, então a sociedade, essa função social, ela entra em crise também, porque nós não sabemos essa fidelidade como função social.
mudou. O sarrafo mudou, subiu, elevou ou diminuiu em diversos setores da sociedade, os valores, né? E fidelidade, como eu disse, o Tico Santa Cruz disse que seria uma função social, e a lealdade um princípio. Então, são alguns pontos que vale a pena nós pensarmos sobre isso. O fato da fidelidade caminhar numa direção de ser algo que é uma decisão, é uma obrigação, isso não quer dizer que seja algo ruim. Pelo contrário, eu preciso decidir, porque se eu não decidir que eu quero ser fiel aos meus princípios, ou aos meus sonhos, aos meus planos, ou aquela pessoa, ou aquelas pessoas, eu preciso ter uma atitude em relação a isso. A fidelidade exige esse compromisso. Porque, senão, você perde as suas referências. E o problema é que a sociedade tem mudado tanto, nós estamos num final de geração, de ciclo, que tá nos deixando, os meios de comunicação estão mudando totalmente, pessoas que eram referências de 80 anos, grandes compositores, músicos, poetas, pensadores, estão morrendo. Existe uma mudança no nosso país, em especial no Brasil, né, sobre essa função social, sobre o que é certo em qualquer situação, se aquilo é certo. Mas esse detalhe de nós sermos fiéis no pouco é um desafio, porque se eu começo a abrir brechas, concessões sobre a minha fidelidade em relação aos meus princípios e em relação a outra pessoa, eu posso, aos poucos, me perder nesse compromisso de fidelidade, nessa obrigatoriedade. Então, e aí você falou algo que mexeu comigo muito. Falou que é uma questão também que envolve muito o sentimento. Ou seja, eu preciso estar bem comigo também, me entender, me compreender. E nós vivemos um período, uma época que as pessoas estão, de certa maneira, disfuncionais, de alguma maneira. Estamos vivendo períodos incríveis, né? Saímos dessa pandemia, agora já surge a dengue, tem outras coisas, mas assim, acho que isso tem mexido conosco. Coloquei um pouco de areia aí no seu caminhão, hein? Nossa, colocou. Mas eu estou aqui pensando que essa ideia, muito boa, inclusive, do que você trouxe do Tico Santa Cruz, e você a expõe de forma brilhante, como sempre, mas se fidelidade e lealdade são diferentes, como você bem trouxe, e a lealdade tem a ver com princípios, me diga então o que nós podemos esperar das Escrituras para esse final de encontro. O que Deus espera de nós? Porque se a gente pensa que lealdade tem a ver com princípio, então ela não é ocasional. Certo? E aí, o que o senhor pensa, o que a Escritura lhe trouxe, lhe ensinou, o que o senhor gostaria de compartilhar sobre esse compromisso? Eu acredito que a questão da fidelidade é um conjunto de percepção da nossa vida, do outro, da sociedade e de Deus, né? A OMS, ela fala lá sobre, hoje, o que é o bem-estar do ser humano, né? A questão física, a questão da saúde, bem-estar, envolve, e hoje já se fala muito sobre a questão do bem-estar espiritual. Eu acho que não tenho certeza, nós somos seres completos, nós somos seres espirituais também, não só físicos, emocionais, e que deve ser preenchido, né, essas necessidades. E quando o João lá, o famoso João, o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, ele recebe aquela revelação do Senhor Jesus, lá no capítulo 2 de Apocalipse, esse livro extraordinário da Bíblia, ele vai dizer lá, Jesus vai dizer para João, olha, João, o segredo é o seguinte, o desafio é que você seja fiel até a morte. Assim como é feito no casamento, esse princípio de até a morte nos separa, e hoje as pessoas já não casam nessa perspectiva, não é? Já não, o amor seja infinito enquanto dure, né? Já diria o poeta Vinícius.
Mas isso aqui é uma coisa, é preocupante nesse sentido, porque na relação com Deus, não é que enquanto dure, o meu amor para com Deus seja infinito enquanto dure, não. Eu preciso entender que como pessoa e como indivíduo, como um ser humano e também como um ser eterno, Deus nos chama para viver uma vida plena, eterna com Ele. Ou seja, não só nesse mundo físico que nós podemos apreciar e desfrutar, mas é muito mais do que isso. Então, quando Jesus diz para João, lá em Apocalipse 2, olha, seja fiel, João, até a morte, né? Para que você receba a coroa da vida, para que você seja vencedor. E ele está dizendo isso para um homem que já estava sofrendo há muito tempo, perseguido, estava exilado numa ilha, tinha 90 e poucos anos de idade, né? Quase centenário, e ele é desafiado ainda, continue fiel. Não, mas eu já sou fiel há 40 anos, 50 anos, Jesus. Não precisa ser mais, não. Até a morte. Eu acho que esse é o desafio nas relações, a decisão de fidelidade para com os meus princípios, que eu entendo que são princípios. Alguns podem ser mudados se eu adquirir e entender que eu estou errado. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, para a Bíblia, que são princípios imutáveis, eu preciso abraçar esse princípio da palavra de Deus. Então, o que eu deixo para nós pensarmos é esse desafio de Jesus para João. Ó, João, seja fiel até a morte. Então, o que eu digo para você, para nós, internautas, todos nas redes, nas diversas plataformas, olha, independente das circunstâncias da sua vida, das lutas, que são muitas, dificuldades das suas relações, o princípio, seja fiel com Deus. Se você for fiel com Deus, você vai conseguir encontrar esse equilíbrio nos demais setores da sua vida. Não é um passe de mágica, mas é por aí, viu, Raimundo? Eu entendo isso, essa questão de fidelidade a Deus, de honrar a Deus, né, de buscar dar o devido valor, dar o devido tributo a Deus, que é o nosso Criador. Maravilha, muito bem. Então, a ideia é ser fiel até a morte, não é? E aí, enquanto você falava, não deixou de passar pela minha cabeça aquela ideia, Marcos, que a gente em sala de aula, hora ou outra, tem, que é assim, aquelas lições que a gente aprende que se está caro a fidelidade, mais caro é a infidelidade. Então, As meu caro, consequências, né? As consequências da infidelidade realmente são traumáticas. elas são traumáticas. Então, opte sempre pela fidelidade, porque se esta custa caro, mais caro é a desobediência. Mais consequência será ou trará a infidelidade. Marcos, e assim a gente encerra esse nosso encontro, agradecidos, gratos a Deus por esse encontro, por você ter nos assistido parado aí esses 30 minutos da sua vida para investir aqui, nos ouvindo, aprender alguma coisa e nos ensinar também. Daqui a pouco você tem toda a liberdade de nos escrever. Então, muito obrigado. Marcos, obrigado. Por favor, a palavra está com você. Nos ache lá no YouTube, hein? Conexões, Temas da Vida, estamos juntos, hein? E eu vou fechar, como sempre, com aquele bordão. Até a próxima, hein? Não se esqueça. Com o coração se pede, com o coração se bate, com o coração se procura, e é o coração que a porta se abre. Não deixe a tristeza fazer pole position no seu coração. De bem com Deus, de bem com a vida.